vou querer um cargo de liderança na minha empresa, na empresa que eu trabalho, sendo que eu vou ganhar só um pouco mais para ter muito problema para resolver? Qual a motivação para o trabalho? Você está valorizando de fato quem atende o seu cliente? Porque se você não cuida das pessoas internas, como que você vai deixar o seu cliente satisfeito e feliz? E quando a gente coloca a motivação principal em algo relacionado a nós, mesmo que seja o nosso bem-estar ou o nosso salário, eu acredito que a gente tem menos impacto do que poderíamos ter ao longo da nossa vida. E não faz cliente feliz sem colaborador feliz. O Tal do CX, o podcast do Instituto Cliente Feliz que descomplica a experiência do cliente. Olá, sejam bem-vindos ao Tal do CX, o podcast do Instituto Cliente Feliz. E por aqui a gente simplifica, materializa o tal do CX, da experiência do cliente. E como você pode implementá-la de uma maneira simples e prática aí na sua empresa. Recebemos hoje aqui no Tal do CX Ju Lopes, que é VP de Sucesso do Cliente, de uma das empresas mais reconhecidas nesse mercado, que é a GUP. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui no do CX, que realmente é um podcast que me inspira muito, né? Todos os dias aí tenho ouvido, acompanhado o podcast de CX. E agora eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com todos a minha experiência em CX, CS, né? E como a gente pode cuidar melhor do nosso cliente. E das Perfeito. pessoas, que é isso que importa, né, Gi? Perfeito, Ju. Inclusive, antes de vir para cá, hoje eu estava vendo um caso que viralizou nas redes sociais, não sei se você viu, de um ator que chegou na porta do McDonald's, faltava 10 minutos para fechar. Só que lá estava falando que fechava 11 horas da noite. E aí ele chegou 10 minutos antes, estava fechado. E aí ele reclamou nas redes sociais, só que já era 11 horas da noite. Então a internet veio, né, contra ele, falando assim: poxa, mas e as pessoas que trabalham lá? Você também não pensou nelas? Você estava reclamando por 10 minutos. Talvez os 10 minutos delas era a diferença para elas pegarem um ônibus e ir para casa. Então, o que você trouxe realmente, assim, não faz cliente feliz sem colaborador feliz, né? Exatamente, importante a gente, enquanto empresa, olhar as duas perspectivas. Para Perfeito. mim, principalmente é fundamental o colaborador estar no centro, mas ao mesmo tempo, sempre o cliente estando satisfeito, feliz, né? E conseguindo impacto com o que ele precisa no nosso serviço ou no nosso negócio. Esse equilíbrio que eu acho que é saudável para todas as empresas buscarem. É o que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bom. Ju, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história. O que você já fez? A gente começou a falar um pouco antes aqui, mas seria muito bacana para quem está nos assistindo ouvir um pouco. Quem é a Ju? Ai, olha, a Ju, ela é uma menina que sempre foi apaixonada por matemática, por programação. Olha Então só. é uma Ju não óbvia, que eu vou contar aqui. Mas brevemente, desde cedo eu fui muito entusiasta de tecnologia, comecei a estudar programação com 13 anos. Me formei. Mentira, Ju. Verdade, foi uma das. Tinham 40 alunos na sala, né? Apenas 12 ou 11 meninas. Então foi uma também, né, entusiasta aí, principalmente também na questão de gênero, né? Era difícil ver meninas Muito nesse. raro. Hoje ainda é. Imagina, né? Há quase 25 anos atrás. Nesse sentido, eu só cada vez me apaixonei mais por tecnologia, comecei a trabalhar também desde cedo. Com 16 anos também fiz um intercâmbio, onde foi uma experiência incrível para mim, não só cultural, mas também de aprender a viver sem depender de alguém. Então foi muito interessante. E acabo fazendo aí, né, uma universidade, uma faculdade também focada em tecnologia. Sou formada, né, pela USP em sistemas de informação. Que legal. E me especializei em inteligência artificial. Então, muito contraintuitivo, mas eu gostava muito das matérias aí de IA desde muitos Isso em que anos. ano? Nossa, boa pergunta. Porque a gente está vendo a explosão da IA agora, mas creio que já tem isso há alguns anos. Olha, vai fazer uns 15 anos. Olha só. 15 que anos, legal. mais ou menos, que eu tenho essa paixão aí por IA e realmente, assim, mudou a forma de usufruir a IA, mas a Engine, Machine Learning, tudo que já, né,
claro, né, mudou a arquitetura, tem muita coisa que melhorou, mas no final o conceito geral da IA, de usufruir de a né, que do todo o potencial da IA sempre me encantou, e foi onde eu acabei me especializando tecnicamente, né, na universidade. Mas logo na sequência, como eu já trabalhava desde cedo e na universidade eu sempre trabalhei, eu acabei depois continuando essa carreira de tecnologia por mais alguns anos. Então me tornei arquiteta de software, trabalhei muito com Java, Programou, fui então? programadora É e fui mesmo? engenheira back-end e arquiteta de software. Trabalhei, por exemplo, no PagBank, quando a gente quis lançar o primeiro movimento de maquineta no Brasil, porque antes era tudo, Sei. né? Gente, há um tempo atrás não existia maquininha de cartão de crédito sem estar na tomada. Não sei quem lembra. Verdade. Que É aí, que as coisas vão mudando tão rápido que a gente nem nota, mas mas não existia. Então a realmente. pessoa que vendia coco na praia, ela não conseguia. Tinha que ser por dinheiro, não tinha Pix. E então o meu sonho era sempre ajudar economicamente o país ou ter um impacto que conseguisse democratizar o acesso ao pagamento. E aí foi então que eu trabalhei nesse projeto no PagBank. Foi muito legal porque a gente disruptou, porque a gente foi a Uhum. primeira empresa a gerar os PIN pads, que eram realmente as maquininhas sem os cabos. Uau. E isso impactou vidas, assim, eu lembro de milhares de pessoas, isso me deixou muito feliz, né, de estar nesse projeto. E na sequência, eu comecei a ver quanto eu gostava de resolver a dor final do cliente, não só de estar lá nos bastidores codando. E foi então que eu transitei, fui para TOTUS, trabalhei lá por quase 8 anos. E eu iniciei numa carreira chamada Business Developer, então era muito desenvolvimento de novos negócios. E Sim. na sequência percebi uma paixão por CS. E no Brasil nem existe o termo. Então eu fui aprender ali com o Lincoln Murphy do Salesforce, os primeiros entusiastas que estavam vindo na época para o Brasil. Fui fazer turmas ali com eles. Isso Isso também foi o quê? Nossa, 2015 por aí. 2015, 2016, por aí, Era, o 2017. assunto era extremamente novo no Extremamente novo. Brasil. Tanto que o Lincoln Murphy foi um dos mentores que eu tive para um TCC. Olha, que Sim, bacana. coisas muito, né, mais assim Aham. antigas, mas foi muito interessante porque ele tinha uma bagagem enorme, mundialmente falando, de conceitos que hoje eu carrego até hoje, né, e que me ajudou muito na estruturação dos meus times de alta performance. Na sequência da TOTUS, eu tive minha primeira filha, então quando eu retorno de licença maternidade, eu aproveito já para fazer um movimento profissional. Vou para o El Hub, então outro propósito de vida que eu tinha, impactar o bem-estar ali das pessoas. Meio que tudo conectado com um propósito seu de vida, Sim, né? eu sempre galguei muito trabalhar por propósito. Eu acho que todo o resto é consequência. Hum. Quando você é apaixonado pelo que você faz e você tem um propósito, um motivador maior para aquilo, que não seja você mesmo, eu acredito que tudo faz muito mais sentido. E eu Perfeito, realmente tento todos os dias acordar sabendo por que eu estou fazendo as coisas que eu estou perfeito. fazendo. E aí, na sequência, trabalho no El Hub também com experiência do cliente e com depois absorvo o time de CS. E agora estou na GUP, né? Vai fazer aí 6 meses como vice-presidente de Customer Success e de Customer Experience, liderando toda a frente de retenção, expansão, né, dos nossos clientes aqui na GUP e principalmente, gente, como a gente faz a democratização de empregos no Brasil. Como Que eu é o faço grande cliente. desafio aí. Gi, esse é o nosso desafio, ajudar essa empregabilidade do país, ajudar na atratividade das empresas e principalmente a GUP hoje ela é uma autoridade quando se fala no assunto de IA para RH. Não só no conceito plataforma, mas em todos os conceitos no que diz respeito à Toda essa cultura. jornada ali, né? É exatamente como a Legal. gente vai se repaginar enquanto grandes executivos para absorver times agora de robôs e de pessoas. Né? Então são várias temáticas aí interessantes que eu sou apaixonada e a gente pode começar a discutir também. E olha, que legal a sua história e bacana ver que por onde você passou foi conectando muito com o seu propósito de vida, né? Negócios diferentes, mas você foi transitando de uma área técnica para uma área de humanas, mas muito conectado com o propósito, que desde sempre estava ali com você. Então, como é importante, principalmente para quem está aí no mercado de CX, que está querendo crescer nessa carreira, entender isso, né? Que o mais importante não é um cargo, e sim o propósito que você quer ter de resultado, impacto que você quer gerar, né? Mas vamos começar falando de um tema aqui que você puxou e que é bem interessante para o nosso episódio de hoje. Comportamento das novas gerações em relação à empregabilidade.
A gente vem mudando bastante, né? Esse movimento no mercado vem mudando bastante. O único momento que nós estamos vivendo que a gente tem todas as gerações no mercado de trabalho se relacionando, convivendo juntas. E nós temos aí o assunto do momento, quando a gente fala de empregabilidade, é como é que a gente se conecta com a geração Z. E aí você tem dados muito interessantes sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco esse contexto para nós. Muito bom. Gi, olha, eu queria dizer que a geração Z, né, as novas gerações aqui, elas são apaixonantes, mas ao mesmo tempo desafiadoras para nós que vivemos outro contexto, outros cenários de vida. Então, eu acredito muito que o desafio atual também não é só cuidar das novas gerações, mas é das gerações que já estão aqui no mercado, como elas se atualizam, como elas compreendem esse novo mundo. Mas trazendo dados relacionados à nova geração, acho que é importante o público saber. Pessoal, o Brasil hoje ele ocupa o 4º lugar de pessoas nenéns. O que são os nenéns? Pessoas de 18 a 24 anos que nem trabalham e nem estudam. A gente está liderando esse ranking. 4º lugar. Infelizmente, estamos liderando esse ranking em 4º lugar. Mais ou menos 24% dessa nossa faixa etária não está hoje nem trabalhando, nem estudando. E isso é algo preocupante. E além disso, eu queria somar outros indicadores aqui para a discussão, Gi. Os que estão empregados nessa faixa, em média 40% deixam o trabalho no primeiro ano. No primeiro ano. E qual é o motivo? Por que que eles deixam? Qual é o dado que nós temos sobre isso? E aqui que entra, né, o grande desafio que eu introduzi, que foi as novas gerações com as antigas gerações. Porque há alguns anos atrás, o que liderava os rankings do que mais fazia os funcionários buscarem um trabalho ou se motivarem a estar nesse trabalho a longo prazo era salários altos, competitivos no mercado. A gente cresceu assim, bons né? benefícios E crescimento de carreira. Segurança, crescimento de carreira, estabilidade. Então, estar a longo prazo naquela carreira. E equilíbrio de vida pessoal era um item, mas estava bem abaixo lá, né, no ranking. Agora, a nova geração ela tem outra percepção e busca sentido também no que faz. Então, o ranking agora, né, os primeiros indicadores que aparecem de busca é equilíbrio de vida pessoal profissional, propósito claro na execução do que eu estou fazendo. Desenvolvimento profissional, então não é o desenvolvimento de carreira, mas é desenvolvimento como pessoa, eu me sinto evoluindo como pessoa, trabalhando. Novos objetivos, novas formas de ler, novas lentes. Porque na minha época, pelo menos, né, quando eu comecei a trabalhar, primeiro que a gente sonhava com uma profissão, né, então você sonhava entrar numa faculdade e ter uma profissão. O que eu vejo hoje que muda bastante do contexto atual que, pelo menos da minha relação, convivência com os meus sobrinhos, meu filho, é uma visão muito de empreender, né, de buscar novos formatos de trabalho. Segundo que na minha época, falo na minha época, parece que é tão antigo, né, mas, gente, não faz tanto tempo assim. Na minha época, nós buscávamos o quê? Uma carreira. Eu quero entrar numa empresa para crescer e galgar posições. O que hoje, quando eu vejo a geração que fica um ano numa empresa, é um novo formato, né? Uma nova visão de carreira, que talvez não seja ter um cargo, até porque esse cargo pode extrair dela uma parte do propósito que ela não gostaria. Tem um sobrinho que ele fala isso para mim: tia, por que que eu vou querer um cargo de liderança na minha empresa, na empresa que eu trabalho, sendo que eu vou ganhar só um pouco mais para ter muito problema para resolver? Aí eu sentei com ele, expliquei uma outra perspectiva, eu falei, mas não é só sobre isso, é sobre experiências de vida que você vai ter liderando pessoas, não é só sobre salário que você vai ganhar versus problemas que você vai ter para resolver. E aí ele começou a pensar por isso, por esse ângulo, e hoje ele é um líder na empresa que ele trabalha. Mas num primeiro momento ele não queria, porque ele não queria ter dor de cabeça. Olha, um assunto muito interessante. E eu queria fazer um convite a todo mundo que está ouvindo, que talvez é dessa geração.
Eu acredito que o primeiro movimento que a gente tem que fazer é qual a motivação para o trabalho. Então, motivação é motivo para uma ação. E quando a gente coloca a motivação principal em algo relacionado a nós, mesmo que seja o nosso bem-estar ou o nosso salário, eu acredito que a gente tem menos impacto do que poderíamos ter ao longo da nossa vida. À medida que pessoas, né, ou as pessoas dessa geração, né, justamente na geração Z aí, elas se colocam como protagonistas de deixar um legado para a sociedade, deixar um legado na vida do outro, Perfeito. o convite à liderança fica muito mais acena muito mais. Por quê? Porque o principal impacto na minha visão de liderar não é a carreira, não é crescimento salarial, não é impacto empresarial, nem é impacto no negócio, é impacto na vida das pessoas. O líder, ele Perfeito. consegue deixar um legado, uma marca que nenhuma outra pessoa conseguiria naquele âmbito. Que é Perfeito. muitas vezes olhar para o outro e falar: você não está no lugar certo, mas você tem um talento, você tem um potencial. E você, colocado no lugar certo, vai aflorar, vai se desenvolver. Isso não tem preço para mim. Então, esse é o convite que eu faço para gerações. Vasculhem dentro de si as suas motivações. Porque quando são motivações que geram esse legado, geralmente essas outras questões acabam ficando mais apequenadas Qual é o versus impacto a que você essas. quer gerar para o mundo, né? Qual o impacto para o Perfeito. mundo? Mas, e aí é um outro ponto importante que muitas, né, as pessoas, essa nova geração agora, ela busca sim um legado, mas muitas vezes a gente era carreirista e a gente buscava um legado muito mais para mim, para nossa família direto. E elas agora têm buscas de legados com Causas. precisamente isso. E com a rede social chegando, é muito mais também de impacto para uma grande, né, um grande público. Tá, E aqui também tem um cuidado que a gente precisa ter para guiar esses jovens, né? tá. No sentido de alinhamento de expectativas. Muitas vezes é só fachada, está impactando, mas não está realmente impactando. Às vezes é melhor os de perto do que muito público. Então é um equilíbrio também que eu tento a buscar quando eu tenho liderado essa geração, né? Um convite a eles olharem que às vezes o impacto próximo é muito maior do que o impacto em um público que às vezes ele busca na rede social, na internet, não Perfeito. encontra e se frustra. Ju, agora o grande desafio das empresas hoje, quando você fala com empresários e gestores, é mão de obra, né? Então, a gente tem dificuldade de contratar pessoas, né? E tem lugares que, assim, realmente tem empresas que têm vagas abertas por bastante tempo e elas não conseguem ocupar essas vagas. Quando você olha para essa geração, a geração Z, vamos pegar a geração Z, que está entrando no mercado agora, como que as empresas deveriam se comunicar com elas, preparar essa jornada desse colaborador para atrair essas pessoas? Eu não sei nem se seria atrair ou se seria estar disponível para eles. Como seria isso? Como chegar nesse público, né? É, Esse é um assunto assim que o mercado, de forma técnica, chama de atratividade, como a gente pode melhorar a atratividade das perfeito. posições. E existem inúmeras formas, e basicamente especificamente falando sobre os tipos de posições também. Então, se forem posições mais o que a gente chama de white collar, posições que vão estar mais no dia a dia tocando operação, essas posições hoje competem com outras que a gente nunca imaginou. Por exemplo, eu vou trabalhar como, né, na padaria, servindo um atendente, ou eu vou ser Uber, ou eu vou E fazer meu entrega no horário. Mercado Livre. Exatamente, eu tenho a minha flexibilidade, ou eu vou ficar preso. Então, aqui entra um movimento onde eu acredito que nós, enquanto empresários que têm a economia real, né, aí na mão, vai ter que se reinventar, vai ter que repensar como essa nova geração consegue ver valor mesmo teoricamente com horários rígidos, porque o cliente vai estar lá. Ele vai precisar de atendimento. Ele vai precisar ser servido. Então, como eu consigo vender? Por isso que aqui para mim está muito conectado à motivação, vai além do que qualquer outro problema. Se você motiva as pessoas a servir o próximo genuinamente por esse interesse, naturalmente você se sacrifica. Então, realmente vou abrir mão talvez de uma flexibilidade porque eu vou estar servindo. Perfeito. Um pai de família que está querendo tomar um café com um filho e não conseguiu, e ele está conseguindo lá naquele momento, eu vou servir com alegria. Mas isso eu acho que a gente
pouco fala e se perde de perspectiva. As escolhas são muito mais baseadas de forma racional, Racional. do tipo, vou ganhar salário, esse é o tempo, e eu acredito que se só forem esses parâmetros, cada vez mais a gente distancia a atratividade de fato, né, e a velocidade de contratação e as pessoas certas também. Então esse é um desafio. Agora, focado na geração Z, Gi, pra mim, a gente vai ter que, igual a gente aprende a jornada do cliente, a gente entende as dores Uhum. dele, a gente tem que começar a dialogar mais e querer realmente entender a dor dessa geração e o que eles buscam. Porque se a gente sempre olhar de forma superficial e achar que, eu já sei, eu acho que a Ou gente no viés de crítica, né? Ah, essa geração viés de neném. crítica. Eu não iria por esse caminho. Na verdade, a gente tem que ir no viés do tipo, é assim que eles interpretam a vida. Como agora eu consigo ajudar essa interpretação a ter mais motivação, mais propósito? Por quê? Porque mesmo eles tendo essa nova busca de equilíbrio de vida social, de vida pessoal com o trabalho, a gente nunca viu tanto índice de problemas de burnout, tanto índice de problemas de saúde mental, o que demonstra, de fato, um distanciamento entre a expectativa e o que eles estão recebendo. Então, ou seja, para mim, a motivação, o propósito precisa vir acolhido Perfeito. para eles. E eu acho que eles ainda estão aprendendo a digerir ou até a interpretar com mais esse componente a vida. Nós estávamos falando um pouco antes sobre benefícios e atratividade da empresa. Na nossa geração, antigamente era você fazer carreira, né? Depois veio a fase das startups e hoje, para essa geração, quando eles olham lá as características da vaga e os benefícios, o que atrai? Gi, que difícil, assim, sendo bem sincera, porque hoje o que a gente tem percebido muito? É, ler apenas um descritivo. Muitas das vezes o que você busca é um repertório ou novo que você quer galgar na sua carreira, ou algo que você já fez e você quer repetir isso. Ou é estabilidade ou é inovação na carreira. Então fica frio se a gente olhar só por esse aspecto de uma Perfeito. leitura de vaga. Mas o que eu tenho percebido é que realmente quando você vai buscar uma vaga hoje, as empresas precisam se conscientizar que não é só ela que está buscando. É uma via de mão dupla agora. A pessoa também está buscando um lugar com clima bom, com um líder bom, com bons valores, bom direcionamento, com flexibilidade. Se as empresas não perceberem isso, a gente vai continuar vendo esses indicadores de as pessoas ficando nessa faixa de 18 a 24 por um ano, e até 30 anos, gente, melhora, só que 35% ainda sai no primeiro ano. Então, assim, não melhora muito. Perdão, 25%, falei errado, 25% ainda sai no primeiro ano. Ou seja, temos desafios enormes. Imagina, Até os 30 anos ainda está é com um esse desafio. 25% de turnover no primeiro ano é a cada 4 anos uma nova empresa, se a gente só tivesse Sim, pessoas total. nessa faixa etária. Cara, que desafio para os RHs. Como os RHs e os gestores da ponta enfrentam isso de uma forma mais, no meu ponto de vista, acolhedora do que crítica. Se a gente conseguir mudar essa perspectiva, acho que a gente já vai estar anos-luz de outros mercados. E a gente vai conseguir, sim, entender as soluções corretas para aplicar. Quando você olha para frente, vamos segmentar aqui para atendimento, né? A área de atendimento, quem atende lá no call center, Sim. quem atende o cliente no atendimento ao público, você percebe que para essas gerações mais novas, ainda se mantém um interesse por essas vagas ou há uma aversão ao atendimento ao cliente? De desafiador, né? Né, Eu sinto que cada vez mais, assim, aí é uma questão cultural, né? Foi depreciado muito Uhum. a posição de CX. Mas eu faço outro convite para vocês, porque não há nada mais enobrecedor de você acordar e saber que você está ajudando pessoas. Então, para mim, é tudo como você lê e como você consegue transmitir essa mensagem para quem você quer atrair. Mas a mensagem, para mim, é muito poderosa. Imagina um mundo sem as pessoas que atendem os próximos, sem os saques, sem. Imagine um mundo sem isso. Imagina um mundo sem atendimento. Não existe. Imagine. Então se valorize, né, ainda que ignore para mim, aqui é mais a questão mesmo de ignorar
esse não dar mais tanta voz para isso, e a gente celebrar mais, e aqui eu falo a gente no aspecto das empresas, dos líderes, da própria pessoa, ser, né, ter o orgulho, falar: "Não, meu papel é nobre, o que eu faço é realmente nobre", não deixar nada abalar. Mas, de fato, a gente sabe que teve esse impacto, e aí, acabou se criando aqui, né, aquele mito de que: "Ah, sou do call center, então é uma profissão mais depreciada", que eu particularmente não, eu sou apaixonada, eu trabalhei já como atendente, trabalhei como CSM, então para mim, assim, tanto que quando eu iniciei na carreira, o primeiro movimento que eu fiz como desenvolvedora foi passar 2 semanas do lado das pessoas de call Olha que center, legal. para entender as dores dela. E eu saí com um backlog de um roadmap para 3 meses. Olha, se Só que eu todo programador fizesse isso. Mas eu fiz questão de sair com o roadmap, porque né, a gente foi com algumas pessoas, só eu anotava. Eu percebia que as pessoas estavam lá do tipo: "Ah, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer". Não, gente, não façam isso. Se você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo do outro, se aproxime do mundo do outro. E aí, quando eu percebia que às vezes, de fato, a pessoa estava conversando, mas ela precisava tomar uma água, porque era a quinta ligação dela, ela não conseguia fazer uma pausa. Eu comecei a colocar o sistema uma pausa para água. Por Ai, exemplo, que legal. ela precisava tossir, não tinha um botão para pausar para ela. Que Então, bacana. coisas que ajudavam muito para a fluidez da comunicação e que ninguém estava vendo, porque realmente, para mim, ninguém estava querendo ver. Então, a gente, como executivo, precisamos um pouco estar do lado de quem está executando, porque só assim a gente consegue ajudar o dia a dia deles também e, por consequência, o cliente, né? Quando eu comecei na minha jornada de atendimento, eu comecei numa empresa chamada De Pascoal, no interior de São Paulo. E olha que interessante, Ju, isso há muitos anos atrás e conecta com o que você está trazendo agora, e é também muito que eu acredito que essa é uma profissão que a gente precisa mudar a perspectiva. É uma profissão que sem ela as coisas não funcionam. Então eu atendia numa empresa que ela tinha um atendimento, que era ali de 6 horas o atendimento, só que para você trabalhar nesse call center, você tinha que ter passado por todas as áreas da empresa e se candidatar para uma vaga no saque. Para você se candidatar, você tinha que ter tido experiência nas outras áreas. E a vaga do saque era um salário que todo mundo queria, porque você trabalhava menos e ganhava mais. Eram pessoas que tinham 100% de autonomia para resolver qualquer problema. Por isso que você tinha que ter passado nas áreas antes para conhecer tudo, e chegando lá você ia ter mais conhecimento de todas as áreas. E era muito comum, assim, eu estava ali trabalhando quando eu estava ainda nas áreas anteriores, você está trabalhando. Se o saque tocasse no seu ramal, você não atendesse, eles chegavam atrás de você aqui, ó. Ô, liguei no seu ramal, você não atendeu? Vim aqui resolver. Tô com o cliente na linha. Eles vinham com headset sem fio e eles tinham o poder na mão de fazer o que precisava pelo cliente. Mas isso só era possível porque a empresa entendeu que aquilo era importante. Tanto é que essa empresa se tornou uma grande referência nesse assunto. É a empresa que tem o melhor valuation no segmento que ela atua, e não à toa, porque sempre valorizou o atendimento. Então, quando eu vou para dentro de uma empresa, tanto eu quanto a minha equipe, que nós vamos entrar para implementar a experiência do cliente, uma das coisas que a gente sempre fala é: você está valorizando de fato quem atende o seu cliente? Porque se você não cuida das pessoas internas, como que você vai deixar o seu cliente satisfeito e feliz? Primeiro ao colaborador bem reconhecido, valorizado, e valorização, ninguém melhor que você para dizer que não é só sobre dinheiro, mas se ele não estiver bem, como que ele vai atender? Eu estive uma vez num call center, e aí eu estava ali para fazer um trabalho, né? Então a gente estava num processo imersivo. E aí eu percebi que tinha algumas pessoas que estavam chegando com sacos de água, comprado galões de água, e estavam chegando da rua com esses sacos de água. Aí eu falei: gente, é uma curiosidade, por que esse pessoal está chegando com água? E aí o pessoal: não, Gisele, é porque a água aqui estão falando que está contaminada. Então a galera tá cada um comprando a sua água. Então imagina, essa pessoa na hora que vai atender o cliente, qual é a motivação para encantar o cliente, entende? Então, como que vocês olham para isso agora, olhando para dentro da GUP, da sua estrutura que você gerencia hoje? Não sei se é interna, se é externa, como que funciona?
Gi, antes até de explicar na Gup, eu queria só trazer um comentário da sua fala, porque olha a relevância de uma mudança de perspectiva numa camada de C-level ou até não, até mesmo do CEO. Ele nunca olhou, esse CEO, eu tenho a segurança que ele nunca olhou atendimento lá na linha de OPEX. Não, Nunca fez porque isso. senão não faria sentido. Ele com certeza deve ter olhado atendimento como motor ou alavanca de crescimento de receita. Perfeito. E isso, para mim, são poucos que ainda conseguem falar, entre aspas, de experience economics. Porque, para mim, muitos ainda não conseguiram entender o impacto drástico e gerar um ROI ou alguma métrica que demonstre financeiramente que, de fato, isso eleva. Tá Olha o muito mais valuation. no passivo, né? Ou então, eu vejo vamos pensar assim, 3 grandes grupos. Quem realmente consegue transformar a experiência em ROI, evaluation, que foi o que você falou, que para mim é a minoria. Tem o segundo caso que quer surfar a onda, não entende como, mas investe bastante coisa, mas talvez que não gera tanto impacto, que aí eu acho que é as pessoas aí corajosas, porque acabam investindo muito e talvez não tenha impacto na empresa. E tem as pessoas que são as desacreditadas, do tipo, sempre fiz, é assim mesmo, e Pra quê? não foca na experiência do cliente. E aí você empresário escolhe qual caminho você quer seguir. Mas a gente teve um case aqui que ela acabou de falar, de que esses daqui, o primeiro grupo, escolheu Sim. realmente colocar a experiência como motor de alavanca de receita e tem a maior valuation do mercado. Então, Sim. queria só trazer essa conexão, porque enquanto nós não tivermos a mudança de mindset dos líderes, isso eu não acho que é um movimento bottom-up. Eu acho que isso é unicamente, exclusivamente um movimento top-down. É a minha percepção. Perfeito. E aí, especificamente na Gup, né, eu tenho a grata surpresa de estar numa empresa desse grupo 1 também, onde Que coloca bacana. o cliente, de fato, né, entende a experiência do cliente como motor de receita. Foi até Perfeito. esse convite, por isso que eu estou lá esses 6 meses, porque eles entenderam que a experiência do cliente precisa também gerar ROI, não só ser entusiasta. Eu preciso que isso também gere ROI, e esse foi, então, meu movimento de como a gente faz, de fato, a experiência do cliente impactar como motor de alavanca de crescimento. E nós, por exemplo, agora já estamos 3 meses consecutivos batendo a nossa meta de retenção, por exemplo. Ah, que legal. Isso é um impacto direto em motor de receita. Retenção que você fala da empresa ou Retenção do cliente. do cliente? Da empresa B2B, né? Nossa empresa B2B com a gente. Isso é Perfeito. muito importante, né? A gente tem indicadores numéricos que mostram a retenção da conta, o quanto a conta está vendo valor. A gente implementou métricas, por exemplo, que a gente chama de outcome. Porque para a gente não importa também só atingir indicador financeiro, mas a gente tem que entregar, de novo, propósito. E o nosso propósito enquanto Gup é impulsionar vidas. E para eu impulsionar vidas, eu preciso que o cliente atinja os seus outcomes, que são os seus resultados. Por exemplo, quem contrata, né, nossa plataforma de recrutamento e seleção, o grande objetivo é contratar rápido e contratar certo. E principalmente contratar, Ele né? tem Conseguir uma fechar questão a de vaga. tempo, né? Tempo rápido e certo. Se a gente não entrega isso para a ponta, e essa métrica foi cascateada para 100% do time, Uau. N1, N2, N3 base, a gente chamou de meta de outcome. Isso, para mim, tem um valor agregado que demonstra justamente esse primeiro cluster. O cliente, de fato, é acima, né, e conectado com o valor financeiro, porque todo mundo também tem meta de retenção, tem meta de crescimento de Ou seja, receita. qual é o impacto que nosso atendimento está gerando nos nossos clientes? Não é só sobre atender, mas também gerar o resultado que eles Exatamente. buscam, né? E isso muda para mim comportamento, porque à medida que as pessoas entendem, então, que é muito relevante eu reter, é muito relevante eu crescer, mas também importa muito o impacto que eu estou gerando no negócio do cliente, naturalmente o seu comportamento vai mudar. Você não vai ser mais passivo, você vai ser proativo. Muitas vezes o cliente não falou, você vai perguntar Perfeito. qual que é a sua meta desse ano? O que realmente impacta a sua empresa no seu negócio? Hoje é crescimento de receita para você? Ou às vezes é turnover? Como eu posso te ajudar a explorar novos caminhos, mesmo que não seja pela Gup? Como eu posso conectar parceiros para te oferecer as melhores soluções? Para mim, isso sim é uma empresa que gera impacto no ecossistema, principalmente falando de pessoas, que é o que nós somos
apaixonados e é o legado que a gente quer deixar. E hoje todo o seu time é próprio? Hoje meu time é 100% interno. Interno. Isso é um movimento que a gente, legal. nesse momento, Quantas optou. pessoas, Ju? Então, de atendimento, nós temos um time híbrido aqui, eu já tenho uma equipe que a gente chama de RAS, que é Recursos Autônomos e Humanos. A gente lidera um recurso autônomo, que são robôs, e lideramos recursos humanos. Me explica melhor sobre isso. É o RH. Na verdade, né? É um termo que a gente, inclusive a GUP foi pioneira de trazer isso aqui para o Brasil, um termo já outros países estavam utilizando, mas é como eu, o líder, lidero o recurso autônomo e humano. No caso de atendimento, 20, 30% do meu time são robôs. E o restante são pessoas. Como são robôs? Porque o nosso atendimento hoje, ele já é feito, de fato, por agentes. Então, dependendo do caso de uso, é um agente específico para aquele caso de uso. Totalmente 100%. 100%. End-to-end, tá? Então, desde a entrada até o final. E e isso não reduziu nossa satisfação e aumentou o nosso nível de resolutividade. Por quê? Porque o foco sempre foi numa arquitetura de design de experiência. Sim. A gente nunca quis pôr um RPA. Na verdade, a gente, inclusive, criou essa função de arquiteta de design de experiência, que não existia. E a pessoa, né, ela é focada para desenhar a melhor experiência para eu automatizar depois. Entendi. Porque imagina eu automatizar uma experiência que já é ruim. Tudo bem, agregou valor na eficiência. Ela se torna pior. Por isso que se você olhar só como OPEX, Perfeito. você só vai depreciar o seu atendimento. E é o que a grande maioria das empresas está fazendo. Exatamente. Ela pega a inteligência artificial, coloca lá numa jornada que não foi mapeada, não foi entendida, e aí só multiplica os problemas. Perfeito, exatamente. Tanto que a gente teve um cuidado de, antes de tudo, fazer um mapeamento cross dos principais casos de uso dos paretos, de 80% dos nossos casos de uso, e entender onde realmente doía mais no cliente. Perfeito. E a gente viu que naquele momento o que mais estava doendo era nos candidatos. Então não era nem no cliente, não era nem no colaborador, era no candidato. E a gente fez um impacto de redução já de 30% nas primeiras 2 semanas de tickets na experiência do candidato. Claro que eles estão felizes. Então, além de só automatizar no aspecto de ter automatização, se ele entrar em contato com a gente resolveu a causa raiz. Então, é muito importante ter um arquiteto de experiência, porque ele vai olhar o todo. Esse arquiteto é um robô? E não, nesse momento ainda é uma pessoa, mas, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é arquiteta de experiência, que lidera todos os agentes robóticos. Tá. Então, ela lidera o time de robôs e ela lidera o time de pessoas que automatiza e criam mais robôs. A gente tem uma equipe que é esse híbrido. E eu tenho uma outra equipe que é 100% humano, que é quando faz o transbordo de fato para um humano, e aí a gente faz o atendimento ali. E esses robôs são todos internos de vocês? Todos internos. Desenvolveram para fazer esse atendimento? Nesse momento a gente optou porque a gente já tinha tecnologia, a gente optou por a gente já fazer, a GUP sempre foi pioneira em IA, então a gente já conhece bem de como criar IA, e aí a gente também entende de pessoas, então a gente falou aqui, realmente não dá para ser a gente é a melhor pessoa, né, se a gente fosse a melhor empresa para realmente automatizar esse tipo de atendimento ou esse tipo de apoio ao cliente. Então, do teu atendimento, quantos % hoje já é por robôs? Dependendo, tem casos de uso que a gente já tem mais de 70%, por exemplo, mas a média tá na faixa de depende da esteira também, né? Porque a gente atende B2B, B2C, mas na média a gente tem, acho que na faixa de 20% a 25% já hoje. E nosso roadmap, ele só cresce. Então, é até interessante de dizer, muitas vezes, eu queria convidar as pessoas também que são entusiastas no assunto, não esperem um movimento muito grande no início. Então, a gente automatizou pouco no início, mas depois que a gente entendeu o modelo, entendeu a forma que o cliente gostava, em 2 semanas a gente automatizou 30% do volume. Então, assim, é bem impactante quando você encontra a fórmula certa. Eu sempre ouvi falar o seguinte, nossa, eu não consigo passar pelo processo da GUP, porque o processo da GUP é muito difícil. Isso é rigidez no processo seletivo automatizado ou isso era uma experiência anterior que foi revisitada nessa jornada? Uma ótima pergunta, Gi, porque a GUP, ela é uma plataforma white label, só que a gente nunca se posicionou como white label, como todas as outras do mercado. Então, quem configura a jornada na GUP são as empresas. Cada empresa implementa
tanto o motor de triagem quanto as melhores práticas. Então, tem Entendi. empresa que quer responder, tem empresa que não quer responder. Qual que é o nosso papel aqui? Sempre estimular as melhores práticas. E a gente, inclusive, tem selos do selo People First, selo feedback, que é quem realmente dá feedback para os candidatos. Então, o nosso papel aqui é muito, talvez, regular esse A mercado, utilização. a utilização de boas práticas, Entendi. porque eu não posso obrigar comportamentos de clientes. Entendi. E aí, aqui é um diferencial positivo no aspecto de que a gente dá realmente as caras, porque a gente quer não só ouvir, mas a gente leva esses feedbacks para os clientes. Por outro lado, tem esse contraponto que às vezes o candidato confunde, que é a GUP, que não vencer a GUP, mas na verdade você realmente venceu, infelizmente, as processo de- experiências ruins que as empresas estão fornecendo nos processos seletivos. E aqui fica o meu convite, você líder de RH, revisite seu processo de recrutamento, crie uma experiência melhor para o seu candidato, garante que você dê 100% dos feedbacks, porque isso muda, né, de grão em grão. Se cada empresa revisitar, a gente vai ter um impacto poderoso, não é só na GUP, mas em todas a experiência de recrutamento e seleção do Brasil. E hoje as ferramentas dão a possibilidade de você dar retorno para 100% dos candidatos, não é? Exatamente, exatamente. Então, só não dá retorno para os candidatos quem não quer mesmo, quem não se importa com isso. Aqui no Instituto, nós temos uma preocupação enorme em responder 100% dos candidatos, gerar uma experiência positiva no processo seletivo, porque aquilo que você falou, essa pessoa, ela vai viver uma experiência com a gente, ela vai poder falar sobre a gente. Amanhã ela pode contratar a gente na empresa que ela estiver. Então, eu entendo que você fazer um processo seletivo bem feito, você está fazendo a gestão da reputação da sua marca, que está no processo seletivo, está no atendimento, está lá na reputação que você vê nas redes sociais, no Reclame Aqui. Então, tudo comunica a reputação da empresa, né? Exatamente. E aí tá o nosso desafio, né? Porque a gente realmente quis se colocar como autoridade. E nós somos, mas dado essa autoridade, tem esses contrapontos, porque aqui é uma via de a gente depende mesmo da empresa ter esse mindset. Então, o nosso trabalho é um trabalho Tem processos evangelista ali. educacionais para as empresas? Nós temos várias comunidades, Tá. fazemos muitos processos educacionais, inclusive a fundadora da GUP, ela é muito entusiasta e fala muito sobre esse assunto, da relevância de ter processos, de fato, fluidos para o candidato. Mas fica, de fato, o convite para as empresas, porque é o que você falou, gente, quem tem GUP só não faz porque não quer. Inclusive, a gente tem agora uma jornada agêntica 100% WhatsApp. Então, você contrata de É ponta a mesmo? ponta e já admite de ponta a ponta pelo WhatsApp. Uau! Totalmente fluido. Isso Uau. acho que a gente é realmente pioneiros no Muito mercado, legal. porque o foco é dar a experiência boa para o candidato. Muito Tanto bacana. que o nosso roadmap de produto ele é drivado por jornadas que nós queremos melhorar no dia a dia. Jornada do colaborador, do pré-colaborador, Perfeito, jornada do RH. Mas para a gente importa todas as pessoas. perfeito. E aí aqui, né, de novo, reforçando, a gente acaba sendo evangelista desses RHs para eles terem esse mindset. Muitas vezes põe uma meta no seu time de recrutamento para garantir feedback de 90%. Põe um SLA para não deixar as vagas abertas. Muito tempo. Muitas vezes você já fechou a vaga e você só não encerra e não dá o feedback. Exato. Então, assim, são melhores práticas do dia a dia. E aí cabe também o gestor drivar esses comportamentos. Perfeito. Com metas, ou com controles, ou com gestão, né? Perfeito. Você trouxe um ponto na sua fala que mostra muito sobre a centralidade do cliente numa empresa, que você falou, o nosso roadmap é olhado por jornada. E como isso faz diferença, né, quando você começa a fazer evolução do produto por meio da jornada que o cliente vivencia e não fragmentada. Ah, vamos melhorar boleto, ah, vamos melhorar a cobrança, vamos melhorar a logística, porque daí fica aquele monte de silos dentro da empresa tentando melhorar cada um o seu quadrado e a experiência continua fragmentada. Hoje vocês trabalham em formato de squads? Sim, e os squads foram reformulados para ser orientados à jornada end-to-end daquela persona. Perfeito. Então, talvez eu vou estar trabalhando hoje em boleto e amanhã eu estou trabalhando na tela principal da home. Por quê? Porque a experiência do colaborador está sendo afetado antes por boleto e agora pela home. Perfeito. Então, isso muda muito o mindset, faz as pessoas também começarem a entender melhor a persona end-to-end. Porque às vezes eu entendi a dor da persona, ou seja, o boleto, mas eu não entendi a persona. O que ela passou antes do boleto? Exatamente. Por que ela chegou num boleto? Precisa mesmo de boleto?
exemplo. Sim. Então, por exemplo, isso ajudou a gente, por exemplo, num caso de uso que era bem impactante pra gente, que era acesso do candidato, a gente implementar várias melhorias para deixar muito mais fluido pro pré-candidato, era nem pro candidato, porque a gente agora olha a jornada de pré-candidato de ponta a ponta. Então, antes até de me candidatar, tá fluido? E, gente, assim, isso muda muito. Então, agora a gente tem um squad dedicado por roadmap de produto. E, por exemplo, para o problema de atratividade, a gente tem squads dedicados para entender a dor lá Que legal. da empresa. Que E a gente está bacana. criando soluções para isso. Uma solução recente que a gente lançou também via um parceiro nosso, mas que já está disponível para nossa base, é: se você tem problema de atratividade, por exemplo, em white collar, blue collar, que a gente fala, em vagas mais operacionais, na ponta, e em regiões mais distantes, que muitas vezes uma rede social não agrega, a gente já disponibiliza a atratividade offline, por exemplo. O que que é isso? Carro de som na rua, É mesmo? panfletagem. Mentira. Porque, por exemplo, se Que você vai legal. contratar, às vezes, a gente tem vagas do tipo cortador de carne. Muitas vezes é o que a gente falou, ele disputa com várias outras possibilidades. E tem que ter, às vezes, a gente tem uma vaga que a gente até achou interessante, que é designer de couro. São vagas muito específicas. E aí é numa região Diamantina, na Bahia. Como garantir uma atratividade desse? E tem que ter especialidade, né? Tem que ter um hard skill para esse candidato. Então, muitas vezes a gente chega com ele através disso, a panfletagem. E aqui eu acho que é o nosso grande diferencial, porque a gente pensa de ponta a ponta na jornada dessa pessoa. Porque qual que é o retorno padrão do mercado? Ai, sinto muito, isso, minha plataforma, a rede social não chega. Perfeito. O RH que tem que pensar nessa solução. A gente não, a Perfeito. gente se coloca no lugar dele para pensar nas soluções melhores, se colocando de fato nos sapatos dos clientes. Isso muda completamente. Pelo menos nas empresas que a gente atua, quando a gente coloca pessoas de áreas diferentes trabalhando juntas em prol do cliente, muda a perspectiva. Você senta do lado de uma pessoa que está lá na outra área e fala: nossa, é assim que é feito lá? Não sabia que era dessa forma. Né? Então você passa a ter visões diferentes da mesma jornada do cliente e torna seu processo muito mais relevante, mais completo também, né? Para entregar a experiência. Ju, estamos chegando aqui ao nosso final de conversa, foi excelente o nosso papo. Como eu falei, eu acho que a gente tem muita coisa para poder conversar aqui. Espero que você tenha gostado de vir aqui para que você possa voltar agora depois da Nenê, né? Depois da Nenê. Vamos dar essa folguinha para você. Mas antes da gente fechar, a gente tem um momento que a gente traz um desafio e pede para você trazer uma solução para esse desafio, que a gente chama aqui de pit stop. Vamos lá. Então, bora lá. Nada que você não resolva. O desafio é o seguinte: imagina que você tem uma empresa que ela está com dificuldade de contratação para atendimento e experiência do cliente. E ela precisa contratar pessoas dentro de um período X que ela vai lançar um produto. Como que ela pode? A dificuldade dela é essa geração Z, ela não enxerga essa empresa como uma possibilidade, não escolhe essa empresa para poder atuar. O que ela deveria fazer? Quais são os movimentos? Como ela poderia se comunicar melhor lá no LinkedIn, ou se seria realmente o LinkedIn, para atrair essas pessoas? Quais são as 4 ações que você recomenda? Tá bom. Desafio, hein? Se for especificamente para a geração Z que ela quer atrair, eu vejo alguns movimentos importantes que ela poderia fazer. O primeiro é se atenar de fato a qual canal essas pessoas utilizam. LinkedIn não é um canal muito Não é mais, utilizado né? por essa. Ele é, porque tem uma outra estratégia final que eu vou deixar aqui de coringa, mas para essa persona não me parece ser o melhor canal. E aqui é inovar na forma de divulgar. Então, por exemplo, não só em canais, que aí para mim é realmente primeiro tópico, expansão de canais. TikTok, Instagram, canais inovadores, disruptivos, que realmente é onde eles acessam. Aqui o ChatGPT já responde para você os principais canais de acesso da geração Z, mas TikTok está lá um dos top. Segundo, a forma. Não adianta também no TikTok você lançar: oi, eu sou a liderança, estou aqui. Não vai ser assim. Escolha bem os influenciadores dessa geração. Então, escolha pessoas que saibam dialogar, saibam comunicar. Isso vende.
Quando você se enxerga no outro, vende. Então, eu colocaria uma escolha boa de bons influenciadores, ou então crie uma persona boa influenciadora que consiga dialogar dentro da Que sua converse empresa. com isso, né? Isso, que Legal. converse com isso. Então, às vezes, monte mesmo, às vezes, uma persona, né, mais disruptiva, mais que consiga se comunicar com esse Legal. público. E, por fim, o terceiro ponto é foque em não divulgar a vaga apenas com descritivo, salário e benefícios. Foque em trazer a motivação, o impacto que essa pessoa vai gerar no mundo, vai ter de legado, e como essa vaga também prioriza, ou como a empresa prioriza o bem-estar, a flexibilidade, porque são requisitos assim que a gente vê que são quase inegociáveis para essa geração. Eu acredito que com essas três ações rápidas, você consegue aumentar muito a atratividade desse tipo de vaga. E por fim, eu queria trazer uma abertura de mente, muitas empresas estão buscando mesmo a nova geração, mas a gente está com gerações mais antigas que estão buscando emprego, que tem muito know-how no Perfeito. mercado e que tem muito sangue no olho e que quer fazer. Às vezes aumenta o leque para novas gerações, eu brinco com a geração de ouro, Uhum. pode agregar muito e trazer também um mix legal de experiência com acolhimento, porque já teve muito repertório aí no seu profissional. E aqui o canal, no meu ponto de vista, pode ser sim o LinkedIn. Então, crie estratégias, acho que aqui não cabe mais one size fits all. Não só divulgue essa vaga e ache que está tudo certo. E divulgue no LinkedIn e vai vir as pessoas certas. Eu não acho que esse é o caminho mais. A gente tem que sair do óbvio e se propor a fazer um pouco mais Que para essa interessante. atratividade crescer. Você me fez lembrar de uma história que eu vivi na época do Reclame Aqui ainda. Eu precisava contratar vendedores, mas não, assim, muito rápido. Precisava para a semana que vem. E o RH me trouxe e falou assim: a gente tem tantos candidatos, não vai conseguir, não vamos atingir. Aí eu falei assim: quer saber? Vou gravar um vídeo aqui. Peguei meu celular e falei assim: pessoal, olha, é isso, tal, tal, tal. Só que melhor que eu para falar sobre a empresa, eu vou passar para os colaboradores contar para vocês como que é trabalhar aqui. Aí eu fui virando o celular sem corte. Naquela época nem se falava de corte. Fui virando e falando: fulano, fala aí, como que é trabalhar aqui? Ciclano, fala. Uns 5 falaram. Esse vídeo viralizou no LinkedIn de um jeito que o RH teve que chegar para mim e falar assim: Gisele, não dá mais, a gente não para de receber currículo. Nossa, olha que case, né? Isso tem já o que acho que foi em 2015 por aí. Mas por quê? Foi extremamente genuíno, real. Mais do que você falar é você mostrar o que é de fato, né? Que eu acho que também tem muito isso, né? As pessoas são cansadas daquela coisa, para quem é apaixonado por não sei o quê. Legal, mas o que que você faz para as pessoas serem apaixonadas por não sei o quê, né? Nossa, amei. Acho que então vamos encerrar com um quarto tópico, que é seja genuíno e, se possível, mostre de forma transparente quem vocês são, de verdade. É isso que as pessoas querem. Eu acrescentaria mais um requisito do que eles buscam: transparência. Transparência. Tentem Verdade. ao máximo buscar transparência em todos os seus processos. Ainda que seja, olha, o processo realmente é longo, vai demorar 6 meses, seja transparente com o seu candidato, isso muda muito. Muda muito, né? Muda muito a experiência. Aqui tudo bem que demore, mas ok. Mas já seta a expectativa. Quando a gente Perfeito. não tem transparência, já quebra o primeiro pilar de toda relação humana, que é confiança. Perfeito. E aqui eu acho que a gente pode também ter outro papo, como elevar confiança aí nos nossos clientes. Mas, Gi, obrigada pelo desafio, gostei. Mas eu que agradeço, muito obrigada pela sua presença aqui, insights poderosíssimos. Eu adorei você falar, né, sobre essa perspectiva de ser uma empresa escolhida pelo colaborador também, porque hoje a gente está vendo na internet um movimento tão assim esquisito. Às vezes aparece para mim uns vídeos de empresas que falam assim: olha, aqui na minha empresa só trabalha quem trabalha pelo menos até 9 horas da noite. Eu penso assim: gente, nós estamos indo para que lugar, né? E até que ponto se sustenta uma estrutura como essa? Então, que bom que você traz uma visão mais acolhedora, humana, apesar de vocês utilizarem tanta tecnologia, você ter uma formação de inteligência artificial, né? É muito claro na sua forma de falar o quanto que o fator humano é importante para vocês. E eu acho que fica aqui para nós essa reflexão, né? De trazer o equilíbrio de fato entre o que é tecnologia que tem que fazer e o que de fato é um humano que tem que fazer.
Então, Ju, muito obrigada. Deixa os seus contatos aqui para o pessoal te procurar, te conectar no LinkedIn. Obrigada, Gi. Pessoal, se vocês quiserem me procurar, é Juliane Lopes no LinkedIn. E fico à vontade, mandem mensagens para a gente trocar mais experiências. Obrigada de novo pelo convite, Gi. Obrigada, Ju. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por você que está nos assistindo. Aqui mais um episódio extremamente inspirador, cheio de insights. E para que você possa colocar em prática tudo que a Ju trouxe aqui para nós de uma maneira tão genuína, escolhe uma ideia das que a Ju trouxe aqui e leva para sua empresa para implementar. É assim que a gente evolui, cresce a partir do conhecimento que a gente absorve. E nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada, Gi. Valeu. Obrigada. Que legal, obrigada eu. Muito obrigada.